Fala pessoal, estamos começando hoje aqui o nosso segundo episódio do Depois do Culto Cast, com a presença maravilhosa dele. Ele é pastor, ele é cantor, ele é adorador. Israel. Fala, meu querido, como é que você tá? Que alegria, João Elias, poder participar depois do Culto Cast. É uma honra muito grande. Segundo episódio, né? Um podcast que tá nascendo. É uma honra muito grande, meu amigo, poder contar um pouco da nossa história e também compartilhar esse momento que vai ficar marcado em nome de Jesus. Amém. A honra é minha. Nossa, estou muito feliz da sua presença aqui. Que Deus te abençoe tremendamente, tá? Desde já eu já quero agradecer aos nossos patrocinadores, tá? Gabriel Duarte, com a empresa Duartes Eventos, Multi Cosmetics, que hoje trouxe aqui uma amostra pra gente. Se você está aí na sua casa precisando, quero sair mais cheiroso, e aquele culto abençoado e mais perfumado, conte com a Multi Cosmetics com você, tá bom? Israel, vamos lá, conta um pouco da sua história, da sua caminhada, o começo. Ô, meu amigo, tô aqui hoje, agradecer a Deus, né? Hoje nós vamos caminhar para 10 anos de ministério, né? A gente começou muito novo. A gente, na verdade, é novo, né? Mas começamos mais novo ainda, com 16 anos. Ali nós recebemos a unção pastoral. Aleluia. Meu pai que é pastor no Rio de Janeiro, né? E a gente criou um carinho muito grande pela música, pela composição, né? Em abençoar vidas. E a nossa história começou lá no Rio de Janeiro, né? Lá em Itaboraí. Algo muito top. A gente começou ali, como Davi, né? Atrás das malhadas ali. Desse modelo, lá no secreto, no lá escondido. no secreto. Que às vezes as pessoas acham que para alguma coisa acontecer na vida delas, elas têm que estar aparecendo, têm que estar em evidência. Mas quando chega a hora de Deus te mostrar, ele te busca onde você estiver. É desse modelo. Basta que você continue cumprindo o que ele mandou, o que ele designou. O segredo é cumprir o propósito. Perfeito. O seu ministério começa quando você entende o propósito. Quando você não entende o propósito, você fica ali meio que perdido. Mas quando você entende, eu nasci para isso aqui. Eu nasci para fazer isso aqui. Aí as coisas começam a acontecer. Então eu vim da infância muito difícil, já passei dificuldade, já morei dentro de igreja, morei atrás da igreja, mas nunca desisti da chamada, acreditei. Talvez quem está ouvindo a gente nesse podcast pode pensar assim, poxa, é fácil. Não é fácil, meu amigo. É luta, é difícil. Muitas das vezes, para quem tem um ministério, ele vai vender o almoço para comer a janta, mas a recompensa não está na terra. A recompensa é o céu Aleluia. Quem traz. O nosso maior objetivo. É verdade. E o que Deus faz na vida das pessoas são algo que não tem preço. Tem gente que canta para ter agenda, tem gente que canta para viajar, e tem outras pessoas que cantam simplesmente pelo que Deus faz na vida das pessoas. Essa canção Joquebed é uma canção que marcou meu ministério, marcou minha vida, né? Acho que eu tô falando de... Tem que você falar um pouquinho também, né, Basso? Senão... Não, e é uma canção que marcou minha vida. Se você olhar, hoje nós chegamos a 9 milhões nessa canção, para a glória de Deus. Foi uma canção que marcou realmente a minha vida. Foi no momento que eu já tinha até parado, na verdade, de viajar, de cantar. Tava focado em pastorear, tava cuidando da minha família. Ministério de apacentar. De apacentar. E Deus usou um profeta para mim na ligação, porque a gente tem que crer nas palavras proféticas que são liberadas. É verdade. Sobre nós, é verdade. Sobre nós. Porque faz total diferença. A palavra é liberada, mas se a gente não crê, não acontece. Não tem efeito. Recebi uma ligação, o missionário Jean, ele me ligou e falou, hoje eu tô soprando uma canção no Brasil e você vai voltar a viajar. Falei, meu Deus, mas eu tava quietinho aqui atrás da malhada. 3 anos morando, cuidando das ovelhas. Quando ele passou uma semana dessa profecia, a música viralizou no TikTok. A música estava parada com 80 mil visualizações em um ano. De um ano pra frente, ela foi para 1 milhão, assim, sem muito explicação. Rápido. E o povo começou a dançar, cantar. E as coisas foram acontecendo naturalmente, porque as coisas de Deus são assim, meu amigo. Acontece naturalmente. Naturalmente, né? Nossa, que incrível. Você... Aí essa música estourou no TikTok e depois ela foi pro YouTube? Como é que depois ela foi pro YouTube. Aí eu contei um pouco da história dela. Eu cantei com Tom Carf essa canção. Na versão trap. E aí a gente começou a rodar o Brasil, fazer marcha para Jesus, cantar nos congressos da Assembleia de Deus, AD Campinas, o Madego. Daí a gente começou a fazer um trabalho. E o que marcou mais meu ministério, através dessa canção,
É que essa canção eu digo assim, a música pentecostal, a gente que é da voz conhece como Corim de Fogo, Corinho de Fogo, perfeito. né? Essa música ela não entrava em qualquer igreja. Perfeito. Tinha as igrejas específicas, pentecostais, né? Geralmente uma igreja batista não convidava o cantor de corinho, uma igreja church, worship, eu também gosto desse mistério, né? Não convidava, mas quando essa música assim foi crescendo, essa canção Joquebed, então foi quebrando muito preconceito. Muitas barreiras. Começou a tocar nas rádios, a gente começou até em igreja presbiteriana eu fui cantar, você acredita? Caramba. O povo lá se alegrando, então foi algo extraordinário. Então muitas barreiras foram quebradas através dessa canção. É sua composição? É a minha composição. Vou contar a história dela também. É isso que eu ia perguntar agora. Como é que nasceu? Foi a inspiração? Na verdade, eu comecei a compor desde 16 anos. Eu tenho música na voz de muitos cantores aí, que tem gente que talvez nem sabe que essas músicas são minhas, né? Na voz de uma galera que canta Corinho de Fogo no Rio de Janeiro, André da Carruagem, o Hélito Filho do Fogo, entre outros. Muita gente mesmo. Se eu falar que vai tomar muito tempo. Né? Mas aí, eu tava pastoreando, tava prestes a me casar, e a minha esposa, ela falou pra mim, olha, você vai casar comigo? Eu não posso mais gerar. O médico falou, se eu gerar, ou eu vou morrer, ou a criança vai morrer. Isso a gente estava no monte que tem aqui. É conhecido como Monte da Resposta. Aqui, ali na Lindenberg, ali para trás, ali perto do condomínio ali. Aí eu tenho um jeito extrovertido, eu coloquei a mão no ombro dela e falei, mas eu já posso ouvir o choro do bebê. Que lindo. E quando eu falei aquilo para ela, eu abri a Bíblia em Êxodo, em cima do monte. E quando eu abri a Bíblia, a inspiração desceu ali. Na verdade, o refrão já tinha nascido no meu coração, mas a letra, né, o início, e aí em cima do monte eu comecei a escrever. Faraó deu uma ordem para poder matar, e Miriam, seu irmão, a observar, na beira do rio Nilo ela vai vigiar, aonde Moisés iria chegar, de repente no Egito vai acontecer, dentro de um cesto vai chegar um bebê, mãe não precisa se preocupar, Moisés está vivo, eu ouvi ele chorar. E aí, a gente gravou essa canção e logo após um ano, nasceu minha filha, Maria Helena. Que lindo. Que vai fazer, Jesus, vai fazer aleluia. 2 aninhos em agosto. Então, para muita gente, essa canção Joquebed é uma dança de TikTok, talvez é um meme, é uma brincadeira, mas para mim é a minha verdade. Não, eu tenho certeza que até mesmo quando foi anunciado, né, que o Israel estaria conosco, uma das perguntas mais perguntadas seria de onde que veio, qual foi a inspiração. É verdade. E eu tenho certeza que você que perguntou, que respondeu lá a nossa pesquisa, não sabia. Não sabia. A profundidade de onde que veio esse testemunho cantado. É verdade. Olha, eu fico impactado, história de milagre. E eu acho assim que na vida do compositor é um mistério engraçado. A maioria das músicas que são cantadas no Brasil, a maioria das canções que o povo canta são canções que são geradas debaixo de prova. Quando você tá na benção, você até faz uma canção, é até bacana. Mas quando você tá na prova, parece que a canção sai mais bonita, varão. Ali, ó, tá filtrando. Então, ali. E o que eu percebo é que a composição tá ligada ao sentimento, tá ligada à situação. Porque não tem como você cantar, não tem como você passar uma coisa que você não tá vivendo. Não tá vivendo. Perfeitamente. A gente só passa o que a gente tem. É verdade. Então, geralmente, às vezes a gente canta uma música de outro cantor e você percebe que você, às vezes, começa a cantar muito aquela música e você começa a passar o processo daquela música que você está cantando. Verdade. Porque Deus te faz realmente você viver. Porque você está proclamando aquilo, né? Sobre Exatamente. A sua vida, a música te faz você viver o que você está cantando. Então, não é só cantar, não é só compor. Eu acho que o mais difícil é viver o que você canta. Perfeito. Você tocou num ponto muito interessante. Um dos nossos patrocinadores é a Escola de Música Evangélica Emeste. Nossa, que top. E nós temos esse serviço que nós ministramos na igreja, que é um workshop que fala sobre o discípulo e a adoração. E nós ministramos da seguinte maneira. A gente começa introduzindo conteúdo em Salmos 47, onde o salmista fala que pede para que nós adoremos ao Senhor, louvemos ao Senhor, porque Ele é o rei do nosso coração, Ele é o rei da nação, e pede para que nós louvamos ao Senhor com inteligência. Sim.
Ou como que você está falando, não é de qualquer maneira, não é simplesmente verdade. você chegar e cantar, Não, ou é não. só mais um culto, né? A Gabriela Rocha até comenta, né? Eu já vi lá uma fala dela que é impossível eu me acostumar com a presença de Deus. É Então, verdade. todo dia ela tem que ser renovada, todo dia você tem que sentir esse toque do Espírito Santo. E eu achei linda essa história sua, uma história de milagre dessa composição. E nesse workshop, a gente frisa isso, porque o que tem de pessoas indo nos altares da igreja, cantando louvores, mas não vivem, É, não, e verdade. não passa a mensagem de crédito. Verdade, A verdade. pessoa, o ouvinte, o membro da igreja ou quem segue, ele conhece a sua história, conhece ali a sua trajetória. E pior do que isso é você cantar algo, pregar alguma coisa que você não vive. É verdade. Tem que transmitir, né, meu amigo? A essência, ela tem que ser transmitida. A essência, ela tem que ser passada. E a gente conhece quem tem essência só no andar, no falar. É desse Você lembra modelo. quando aquela mulher tava vendo eles, ó, esse aí é homem de Deus, o andar dele é É diferente. verdade. O falar dele é mistério. A gente conhece verdade. quem é profeta de verdade de É longe. verdade, pelos frutos, Pelos né? frutos. Perfeitamente. Exatamente. Você me fez lembrar de uma passagem onde o apóstolo ele fala que nos compara como ramos de cedro. Muito bom. E aí, se a gente for pegar características dessa árvore, né, desse ramo, ele fica no Líbano e é uma árvore que ela tem muitos metros de altura, não lembro agora a quantidade certinha, mas ela tem 3 características, que ela tem força, vigor e essência. Só no Líbano, essa árvore, que é o ramo de cedro, possui essas 3 características. É onde o apóstolo ele nos compara que nós devemos ser como ramos de cedro no evangelho, na congregação, que é a característica de quem é servo do Senhor, de quem é adorador. É verdade. Que tem verdade. essência, força e vigor. Na sua caminhada, na construção, nesse acreditar nas promessas de Deus, lhe faltou força, vigor? Eu acho que força, vigor, todo mundo que tem uma chamada vai passar por isso. Elias passou, Perfeitamente. Moisés passou. Elias, ele sentou embaixo do pé de zimbro e pediu a morte. Elias não queria mais viver, porque o processo que ele estava enfrentando era tão grande que ele falou assim, eu prefiro morrer do que enfrentar esse processo. Eu prefiro desistir, parar com tudo, pedir a morte aqui embaixo desse pé de zimbro, do que enfrentar esse processo. Só que eu entendo aqui, eu falo assim, Elias, sai da caverna, Elias, sai fora daí. Perfeito. Você nasceu para profetizar. É isso aí. Você nasceu para ser profeta. Quando Elias entra dentro da caverna, ele ouve a voz de Deus. Então, sabe o que eu entendo aqui? Antes de Elias chegar na caverna, Deus já estava lá. Aleluia, amém. Porque às vezes a gente pensa que a gente vai se esconder de Deus, vai fugir, não, vou fugir do meu chamado, vou fugir, vou parar de cantar, fugir do propósito. vou fugir do propósito. Aí Perfeitamente. quando a pessoa entra dentro da caverna, fala, poxa, aqui eu tô escondidinho. Ela ouve a voz, ó, levanta, vaza. Sai da caverna que tu vai voltar a cantar, vai voltar a pregar, né? Vai voltar a orar, vai voltar... Caverna não é lugar para profeta. Caverna não é lugar para adorador. O adorador tem que se levantar, tem que sair da caverna. Agora, a chamada, ninguém é honrado por Deus sem ter sido marcado profundamente. É verdade, né? Sem antes passar por um processo. São traições, são ingratidões, são, assim, calúnias, injúrias. Mas se a pessoa ficar firme no propósito, ela vai ver Deus agir. E vai ter recompensa E no vai final, ter né? recompensa. Porque a gente até chegou a conversar com o Norton, porque se você realmente não acreditar no propósito que Deus tem para sua vida, e durante a caminhada tem empecilhos, tem barreiras, e se você não focar no resultado, você não consegue avançar. É verdade. Porque se você olhar para cada pedrinha do seu caminho ali, se você fazer dela um obstáculo muito grande, você paralisa ali. E depois, lá na frente, a gente passa situações e pensa assim, por que Deus não cumpriu na minha vida? Não é... essa culpa não está deste lado. Está no processo em que, quando era para você ter permanecido, você decidiu parar. É verdade. Paralisar. Na sua história, na sua trajetória, teve um marco muito grande, assim, que chegou no ponto de, não, daqui eu não vou mais. Aqui eu vou parar, ou não, e vou continuar. Assim, sempre tem, né? Porque quem tem ministério,
quem canta, quem prega, quem louva, a pressão parece que é dobrada, né? Só que eu aprendi algo muito forte. Se você perceber, uma panela de arroz, né? Você faz o arroz numa panela normal, ela demora de 30 a 35 minutos para ficar o arroz pronto. Mas se colocar ela na panela de pressão, ela demora de 5 a 10, porque a pressão acelera o processo. Então, muitas das vezes, quando a gente quer parar, a gente se sente pressionado, né? Tipo assim, sufocado. Perfeito. Só que, na verdade, Deus está usando aquilo ali Aquela situação para acelerar para que você o nosso desenvolva processo. isso aí. E eu vou falar um negócio rasgado aqui para quem tá acompanhando aí. Ninguém amadurece sorrindo. É verdade. Ninguém amadurece sorrindo. Tem que passar o processo. Isso é inevitável, né? Teve uma vez, né, que eu passei uma prova tão grande, tão grande, tão grande por lutar com o meu chamado, que eu sofri um acidente de carro na Dutra. Eu falei assim, olha, eu tinha 17 para 18 anos, eu sei que eu nasci na igreja, mas isso aqui não é para mim. Isso aqui eu acho que eu vou seguir minha vida, eu sei compor, vou pro mundo, né? Porque é aquela fase de adolescente, ó, nasci na igreja, fui criado na igreja, minha cabeça assim, poxa, eu vou pro mundo, Vou conhecer. Vou conhecer. Vou conhecer. E eu fui no culto no outro dia. Eu nem cheguei pro mundo. Eu nem cheguei a pisar o pé no mundo. Deus usou uma missionária e falou assim, meu filho, eu te preparo e te levo, mas eu não te perco pro diabo. E quando ela falou aquilo ali, meus olhos encheu d'água, e ela falou assim, ó, ou tu para, ou eu te paro. Rapaz, ouvir isso de Deus é muito sério. Ou tu para, ou eu te... Eu só pensei em ir pro mundo. Eu não fui pro mundo. Você não tomou nenhuma ação, nenhuma atitude. Eu não tomei. Eu pensei, a missionária falou, ou tu para, ou eu te paro. No outro dia, tô vindo de uma vigília no carro. Meu amigo, veio um sono dentro do carro tão forte. Quem tava dirigindo dormiu, quem tava no carro dormiu. Quando a gente acordou, já tava tudo ensanguentado no chão. E ali a gente viu a morte de perto. O carro, perca total. Era um Palio, deu perca total. E desde aquele dia, daquele acidente, nunca mais eu pensei em desviar. Ali foi um tratar. Então eu acho que foi um dia mais marcante na minha vida, assim. Essa caminhada. Quando Deus usou a missionária um dia antes e aconteceu o acidente no outro dia. Então eu fico impressionado às vezes da forma que Deus usa os vasos profeta para minha vida, né? Porque assim, é algo muito rápido. Você vê o zelo da mão de Deus sobre a sua vida, verdade. Né? Você vê que é o cuidado quando o Senhor ele trabalha, ele trata com você. É verdade. E até na congregação é assim. Às vezes a gente tem aquele receio de que, meu Deus, não deixa fulana ser usada não, Senhor. Não revela pra mim não. Corre da irmã da revelação do coque, né? Essas irmãs são fortes. Exatamente. Só que se a gente tiver essa outra percepção de que é o amor de Deus, é o zelo dele para a minha vida, você sai daquele culto diferente da maneira que você entrou. E graças a Deus que você ouviu. É verdade. Que você ouviu. Que deu tempo, né? Que deu tempo. Aconteceu o ocorrido. Mas naquele momento ali não. Você decidiu, você converteu o mesmo caminho. E eu só pensei, hein? Imagina se eu fosse... Se tomasse atitude. Imagina eu tava se... É um alerta para vocês que estamos ouvindo agora. Porque eu sempre aprendi isso lá na congregação, o nosso pastor. Deus tem os seus desígnios de se revelar de forma diferente com cada um. Mas eu sempre prestei atenção naquilo que Deus fala com o outro. Para que não acontecesse comigo. Então, você que está assistindo agora, é um processo que aconteceu com Israel. Mas fique sobre aviso, que você preste atenção nisso. É verdade. Porque às vezes a gente só pensa, como você falou, nem tomou tamanha atitude, que seria pior. Mas só pensou, e Deus ali guardando, protegendo, né? Aconteceu, mas guardando e protegendo. Nessa caminhada sua pastoral, porque o ministério de apacentar tem sido tão ridicularizado. Sim. E desacreditado. Porque as pessoas não acreditam mais que existem pessoas que fazem um acompanhamento e lutam para que eu conheça o evangelho, lutam para que eu alcance a minha salvação. Nesse ministério de apacentar, você
Você encontrou alguma dificuldade com pessoas nessa caminhada? Eu acho que trabalhar com pessoas, né, é difícil em todas as áreas, tanto no âmbito profissional, como cuidar na igreja. Cuidar ainda se torna mais difícil, porque as pessoas acham que quem está de frente do rebanho está na responsabilidade de resolver todos os problemas dele. Eu Às concordo com vezes você. a pessoa brigou com o marido e acha que o pastor tem que resolver. Existem coisas que não é para o pastor resolver. Existem coisas que é para a pessoa resolver. E quando a pessoa começa a transferir essa responsabilidade da vida pessoal dela para o pastor, isso também acaba atrapalhando dessa pessoa ser pastoreada e ser discipulada por um líder espiritual. Eu acredito muito na cobertura espiritual, na liderança Aleluia, espiritual, amém. e eu acho que ninguém cresce sem um líder, sem uma cobertura espiritual. Mas o que está causando mais dificuldade hoje, né? Como você disse, que as pessoas estão desacreditadas, é porque a Bíblia está se cumprindo. A Bíblia diz que naqueles dias ia ter os falsos e ia ter os verdadeiros. Perfeito. Só que para ter os verdadeiros, também ia ter que ter os falsos. certeza. A Bíblia tem que se cumprir. Então, muitas das vezes, por causa dos falsos líderes, dos falsos religiosos, falsos pastores, os verdadeiros acabam, muitas das Sofrendo. vezes, sofrendo. E você pode perceber que parece que hoje em dia os valores estão invertidos. A igreja que trabalha com um princípio, que trabalha com ordem, valores, né? com valores, parece que são as igrejas que estão vazias. E as igrejas que trabalham com engano, com mentira, né, com um monte de coisa, parece que são as igrejas que estão cheias. Claro que a gente não está aqui para falar do ministério de ninguém, Com antiético, certeza, mas a né? gente está Nem falando... para dizer que a igreja é cheia Não, tem nada Deus, disso, né? O que a gente está falando aqui é o seguinte, que muitos lugares os valores estão invertidos. E tem gente que também não congrega que é sem vergonha mesmo. Tem que, tem que falar. Não é nem a liderança, não. É a culpa gosta do membro ali, ó. Gosta do pagode, do Tchotchomere e não gosta E de no domingo tá lá. Glória a Deus, aleluia, É verdade. louvando assim. Então, tem gente que não congrega que é isso aí. É desse modelo. E eu fico pensando, porque se a gente para analisar, não estou nem falando no âmbito espiritual, mas o papel que a igreja tem na sociedade. É verdade, muito importante. De injetar valores, de construir jovens, de construir jovens com pensantes, para que tomem decisões certas na vida. É verdade. E tá faltando hoje em dia também muito, algumas igrejas já têm voltado para essa orientação, né? Mas tá faltando muitos trabalhos com jovens. Às vezes eu vejo jovens muito, como eu digo assim, no mundo da lua, meio perdido dentro da igreja. E o jovem precisa de atenção, o jovem precisa de gabinete, o jovem precisa de aconselhamento. Específico. Alguém que cuide especificamente do jovem. Eu acho que se a igreja ela for organizada com a decência, ter seus departamentos, ter a pessoa responsável pelos departamentos, eu acho que essa igreja vai arrebentar. Né? Ter quem cuida do jovem, ter quem cuida da mocidade, ter quem cuida das senhoras. Não, eu digo assim, aquela visão antiga do passado, essa coisa não, nada disso, mas assim, com zelo, com amor, com carinho e responsabilidade. Né? O evangelho é de muita responsabilidade. É verdade. Eu cheguei até a conversar, né, no convívio social com pessoas, as pessoas comentando bem assim, que sente falta de um líder daquele departamento, mas que tenha, como é que pode dizer, não só conhecimento e nem habilidades, mas que tenha a vivência daquela situação para conseguir ensinar. Por exemplo, assim, um líder de departamento de casais. Sim. O ideal seria que fosse um casal, né, instituído por Deus, e tivesse um exemplo naquela congregação para instruir esses jovens. É verdade. Porque nós temos o índice de separação no meio de igrejas, né? Porque você vai numa congregação hoje, você consegue contar no dedo quantas famílias você tem ali consolidadas. É verdade. Quantas famílias são poucos. Você vê uma esposa buscando pelo marido, ou vice-versa, ou os dois buscando pelo filho. Então você vê que essa falta de crédito está gerando no meio da congregação
pessoas que não conseguem ser consolidadas com a própria obra. É verdade. Porque eu não acredito no seu apacentar. É verdade. Se eu não acreditar que Deus liberou você para cuidar da minha vida espiritual, nesse sentido, assim, não cuidar de tudo, mas o que compete o pastor acrescentar e apacentar. Se eu não acreditar que Deus te instituiu, que Deus te escolheu, não vai adiantar nada. É verdade. E Aonde- você falou algo muito forte aí, quando você disse de ter a base para instruir, né? É muito forte, porque para falar de família, a pessoa tem que ter uma O família. exemplo, né? É, tem Porque que ser. o maior do que. Não interrompendo. Maior do que a sua fala é o seu fruto, É Israel. isso aí, verdade. O maior testemunho que as pessoas podem dar é do seu fruto. É verdade. Porque e o reconhecimento do outro, ele é muito mais nítido e é mais verdadeiro. É verdade. Porque você não vai precisar fazer esforço algum de provar que você é bom o suficiente. De provar, não, porque a minha família é um exemplo. Porque eu sou servo do Senhor, não. O seu fruto, a sua Verdade. caminhada com Deus, seu testemunho na igreja, vai dizer muito mais É verdade. às pessoas. Uns do que- pregam com o microfone, outros pregam com a palavra e outros pregam com a vida. Né? A vida é um livro, a pessoa fala, isso aí é homem de Deus. Perfeito. Às vezes a pessoa não abre a boca, não dá um brado, não canta, não dá um terra, mas você olha pra pessoa, rapaz, quando eu quero ser igual esse varão aí, ó, Muito bom. Perfeito. porque ele não prega com palavras, ele prega com a vida. Perfeitamente. Às vezes o maior testemunho é a vida da Perfeitamente. pessoa. E às vezes no meio da congregação existe um pré-julgamento de que eu sou a favor de que, até cheguei a falar isso, né, no episódio anterior, as pessoas que estão numa congregação, elas têm que se envolver 100% com a obra. Essa pessoa, ela executa o seu ministério, o seu chamado, né? O propósito que Deus designou. Acredito que o seu, antes, né, de ser pastor, ministério de louvor. Sim. E hoje continua, claro. Sim, Mas eu tenho certeza que se precisasse de alguém na recepção, tava lá. sim. De alguém na higienização, tava lá. Servir, né? É isso que eu falo agora. O maior ministério que as pessoas podem ter é o servir, é o serviço. E Deus, quando encontrou Davi atrás da malhada, ele estava servindo. Tava servindo. Cumprindo o que esse é o naquele mistério. momento ele tinha de maior obrigação para fazer. Tem gente que só gosta de ser servido, ele não quer servir na igreja. Desse Isso, modelo. isso complica muito. Quem não gosta de servir não cresce. Não cresce. É desse modelo. Tem que ter o coração voltado para servir e também muita humildade, né? Ah, perfeito. Muito- Na sua caminhada, voltando para a família agora. Depois daquele episódio do que você estava no monte, né? E aí você tocou nos ombros dela e profetizou. De onde que veio essa autoridade para que você profetizasse sobre ela ali naquele momento? Rapaz, foi algo instantâneo, porque assim, as coisas de Deus acontecem instantaneamente. Na verdade, eu nem profetizei, não. Eu tava em cima do monte, eu tinha acabado a oração, tava até com as irmãs lá, e eu brinquei e falei, eu já posso ouvir o choro do bebê, Aleluia, terra. amém. Não foi assim, não foi nem Mas quando eu falei aquela frase explodiu aqui no meu ouvido como assim, opa. Desencadeou alguma coisa. Tipo assim, cara, foi muito forte, foi muito forte. Falei, cara, tem um mistério, né? É uma palavra liberada de Eu forma posso terrena, ouvir o mas choro do teve. bebê. Eu falei, ué, tem um mistério aí. E aí, quando eu abri a Bíblia, caiu em Êxodo, meu amigo. Eu falei, é a hora. Porque a maioria das canções que eu escrevo tem uma base bíblica, né? Eu gosto muito de usar a Bíblia como referência. Eu já escrevi canção muito linda, mas que eu olhei assim, eu falei, não vou botar isso aqui pra frente. E eu rasgar a folha e deixar quieto. Porque eu sempre uso a Bíblia como referência, né? Se eu sentir algo que o Espírito me incomoda assim, eu não boto a composição pra frente. Perfeito. Eu deixo, falo, opa. Porque às vezes a gente tem um dom de compor, muitas vezes a inspiração vem de Deus, mas muitas a inspiração também vem das de nossas você. emoções. É das nossas emoções. Perfeitamente. Entendeu? E tem muita gente que às vezes tá deixando muitas vezes nas composições, nas canções, a emoção Falar mais alto. falar mais do que a alto. própria voz de Deus. Porque se você perceber, a maioria das canções hoje são música de autoajuda. Perfeito. Não E são não mais ajuda do alto. canções que leva o Senhor é o alfa, é o ômega, o princípio e o fim. Então hoje eu tô voltado mais para canções com letras bíblicas, com história bíblica e canção que eleva o povo a adorar a Deus, né? Sem afrontar ninguém, sem falar de ninguém,
mas assim, algo bíblico. Inclusive, eu lancei uma aí muito bacana faz um mês, Se Deus Puxar da Tomada, né? É de um compositor lá de Caxias, lá da tua área lá. Lá do Rio de Janeiro, gente. Pastor Dois Roque. cariocas aqui. Então, essa canção também conta ali a história da tomada, a história bíblica de homens que foram soberbos e Deus, né, desplugou. Então é uma história bem bacana, depois se você puder acompanhar lá. Então eu procuro sempre estar os corinhos, as canções, sempre com a base com bíblica. esse embasamento. Né? E você tocou no ponto muito interessante, porque atualmente nós temos vários cantores, né, que executam dessa ferramenta de que eu preciso... Eu já escutei isso. De que louvores numa região horizontal vende mais do que louvores numa região vertical. Verdade. E é uma coisa muito complicada porque perdeu-se o valor. O propósito da canção Israel é levar o povo à rendição e voltar o propósito de adoração a um Deus, porque você vai no culto que é racional. Você vai no culto e você vê que nós adoramos um Deus que responde, nós acreditamos nele e no que ele faz, no que ele é. Então, quando o sentido dessa adoração, que é voltada para alimentar a minha alma, eu perco totalmente o propósito. A Helena Tanuri, ela chegou até a dar um exemplo muito interessante. Rapaz, tu veio forte agora, hein? Qual o nome da... Helena Tanuri. É forte, hein? O Vaso conhece, hein? É cultura, que é cultura. E aí ela chegou a dar um exemplo muito interessante que quando eu tenho alguém no altar e não está sobre a direção do Senhor, né? Por exemplo, pessoas têm substituído o altar por coach e não por pastores e apacentadores. Cada um é importante, mas cada um tem o seu lugar. Sim. Igreja, altar é pastor, não é para coach. E aí, quando há essa troca, e as pessoas confundem muito, né? Porque eu chorei muito, fui muito quebrantada, fui tocada. Que ela deu exemplo de que nem do bonequinho no poço de gasolina. Que você enche de ar e você fica assim, ó. Você enche de ar. Sim. Aí quando chega em casa, esvazia. Mas quando o louvor ele tem esse embasamento bíblico, você é quebrantado no culto e a palavra, quando é liberada, ela fica no seu coração. É verdade que a emoção não tem nada a ver com quebrantamento. Perfeitamente. É igual eu vejo algumas pessoas postando um vídeo, eu respeito, eu sou pentecostal, eu falo, desceu um avivamento muito grande aqui. Só que o avivamento não tem nada a ver com pular e rodar. Perfeito. E avivamento não tem nada a ver com marcha, com mistério. Avivamento tem a ver com mudança de comportamento. Perfeito. Avivamento é que aquilo que eu recebi ali tem que incendiar uma nação, me transformar primeiro, para que pessoas possam ser alcançadas. Pular, marchar, rodar, é bacana, é mistério, é das raízes, mas o que muda realmente um avivamento genuíno não vem através da marcha. Avivamento não é movimento. Avivamento vem através da palavra. Perfeito. É por isso que muita gente não fica firme, né? Muita gente começa a cantar, pregar e se desvia. Evangelho não é sobre quem sabe bater. Evangelho é quem aguenta apanhar. É verdade. Porque se a pessoa vir pro evangelho achando que vai bater, vai fazer acontecer, esses daí não dura muito. Mas aqueles que apanham, que sofrem, que a pessoa critica, fala mal, pode perceber. Permanece no caminho eles ali. apanham, mas eles não saem. Né? Porque é assim, o pandeiro... E cria raízes, né? Pandeiro apanha, mas faz festa. É isso aí, meu amigo. Tem que ser assim. É desse modelo. É desse Incrível. modelo. Você comentando, as pessoas, elas têm um pensamento que talvez você possa entender, talvez você tenha amigos assim, que se encontram nessa situação de que conheceram o evangelho e porventura se desviaram por algum motivo. E quando há um convite novo para retorno, eles não conseguem voltar, mesmo que há uma palavra liberada que Deus o convida para que você venha como você está. Como lidar com isso? Na verdade, eu acho que o que leva muita gente também a sair da igreja
sair, eu digo assim, da igreja física, Ok. né? Do templo. O que leva muita gente a sair é a frustração. Existem pessoas que são excelentes cantores. Se você parar para perceber a história, se você assistir alguns podcasts de alguns cantores seculares, você vai perceber que sempre eles vão No falar início- assim, eu cantava na igreja. Perfeito. Porque a igreja é um local que dá oportunidade para as Exatamente. pessoas. Eu cantava na igreja. Comecei eu- lá, ensaiando. É isso mesmo. Só que nem todo mundo tem. É o que eu falei aqui. Quem não tá firmado na palavra, ele não tem estrutura para apanhar. Porque quando você começa a cantar na igreja, e um exemplo, e você começa a sobressair, tá lá. Vou dar um exemplo aqui que acontece, tá? Não Ok. aconteceu comigo, mas é um exemplo. O filho do pastor, ele canta no Ministério de Louvor. Perfeito. Aí vem você, que não faz parte da família, não faz parte da hierarquia ali, porque tem uma hierarquia, Ok. e Deus te usa com autoridade e graça, com unção. Porque existe técnica e existe unção, Perfeito. né? Perfeito. A música As duas comercial, complementam. a música, né? Com certeza, a música comercial toca o coração dos homens, mas a adoração toca o coração de É Deus. verdade. Então, tipo assim, quando chega alguém com graça, com unção e com a técnica, isso já começa a despertar no meio da igreja um sentimento de inveja. Aí aquele jovem que tá com o coração só em louvar, cantar, ele começa a ser perseguido. Só que ele não tá firmado na palavra. Porque quem tá firmado na palavra fala assim, ó, tô sendo perseguido, mas meu negócio não é com os homens. Meu mistério é com Deus. O meu mistério é com Deus. Então não aguenta a pressão. Então eu percebo que muita gente também se desvia porque ele quer ter uma oportunidade muito cedo, quer fazer algo muito... E às vezes ele não aguenta a perseguição. Só que a perseguição, ela faz parte do processo, Perfeito. faz parte do propósito. Só que para o jovem voltar e ficar firme, e pode perceber, a Bíblia diz, quando o filho pródigo saiu, ele saiu na euforia, né? Ele pegou a herança toda, estava forte financeiramente, vou arrebentar agora. Porque quando a gente sai da igreja, quando a pessoa sai da igreja, o que ela pensa assim? Poxa, agora eu vou fazer sucesso, vou perfeito. explodir. Mas nem todo mundo vai fazer sucesso. Nem todo mundo vai explodir. Muitas das vezes a rede social é uma grande ilusão. Perfeito. Nem tudo. As pessoas precisam diferenciar vida real e vida de rede social. Perfeito. Nem tudo que tá na rede social é É verdade. verdade. Tem muito dublê de rica aí agora, né? O cara posta BMW, mas tudo alugado, tudo mentira. Então as pessoas hoje seguiam pela rede social. Então ela fala assim, poxa, fulano estourou e eu não estourei. O fulano cresceu e eu não cresci. Eu tô falando isso aqui pra quem tem ministério, pra quem canta, pra quem prega. E um dia eu andava com um rapaz, quando eu era adolescente, e ele fazia os vídeos dele cantando e ele marcava os cantores que já estão em evidência, já eram verificados e tal, e ele marcava sempre os cantores. E outro dia eu peguei ele chorando dentro do quarto, falei, rapaz, o que tá acontecendo? E aí, isso a gente ia pra igreja junto, ele falou assim, ó, eu fico triste, porque eu faço os vídeos e ninguém me reposta. Sendo que, se ele olhar os comentários do vídeo, um monte de pessoas lá eu recebi. Que vídeo lindo. E às vezes muita gente faz o vídeo o outro artista ver, o outro artista repostar. E eu quero falar um negócio aqui, ninguém vai te repostar. Ninguém vai te ajudar. Você tem que fazer. O que você faz não é para agradar artista nem homem. É verdade. É para agradar o coração de Deus. Porque eu vou Porque te o seu falar. propósito é esse. Eu falei, Varão, não para. Hoje ele, graças a Deus, tá viajando aí, né? Não como falando, tá estourado aí, né? Eu falei, não para de fazer os seus vídeos. Agora, se ele se tivesse agarrado naquilo ali. Porque muitas das vezes, quem tem. Às vezes, o que o homem aprova, o céu não aprova. Perfeitamente. Entendeu? Então a gente não pode viver para buscar a aprovação dos homens. Tem que viver para buscar a aprovação do céu. Desse modelo. E se ele tivesse olhado para isso, ele sairia hoje. Não estaria na posição que está e seria uma pessoa frustrada. É verdade. Porque o objetivo dele era tão pequeno, tão baixo. E errôneo. E um monte de pessoas recebendo. Sendo abençoada, sendo... E ele preocupado com quem não tá... O mistério tá aqui. O mistério é você ser grato pelas pequenas coisas. Perfeito. Ah, mas eu comecei agora. É pouco, só tem 2 comentários. Seja grato.
Ah, mas tem 100, Tem irmão. alguém te assistindo. Tem que ser grato por tudo. Por uma, por 100, por 200. O importante é que a palavra está sendo pregada. O evangelho não é feito de rede social. Rede social é um veículo que Deus Perfeito. criou para levar Uma nossa ferramenta, voz. verdade. Mas a pessoa não pode se guiar um ministério sobre isso. O ministério tem que ser... Porque condiciona, É né, isso aí. a qualidade do seu ministério. Ah, não, peraí, eu não tenho tanta visualização. Ou Não então vou, ninguém não vou me ministrar, curte, eu não vou ministrar. gravar. Não, é aí que você tem que gravar mesmo. É aí que você tem que ir pra cima. Porque o seu propósito é outro. Seu propósito é outro. E o negócio é servir, né? Não Perfeito, não é só a internet, é servir na sua igreja, honrar sua liderança, né? Tem lá o pastor pediu, passa um paninho na mesa, vai lá com humildade, passa o paninho, tem que cumprir o propósito. Desse modelo, você falou sobre reconhecimento. E eu achei muito interessante isso, porque acredito que até na sua congregação, acredito que a sua gestão de lidar com as pessoas, de honrar as pessoas ministerialmente, seja assim, de que eu não posso esperar com que eu promova alguém para que ele se torne naquela função. É isso aí. Eu irei promover, no bom sentido, tá? Eu irei promover porque aquela pessoa, aonde ela está, ela já executa funções dessa função posterior. Porque tem muita gente que pensa assim, não, eu mereço. Eu vou esperar me dar oportunidade para eu ser. É forte. Eu vou esperar me dar oportunidade para eu desenvolver o meu trabalho. Não é assim. É isso aí. Não é assim que funciona. Acredito que a visão de vocês, do pastoreio, até de um líder de louvor, um líder de qualquer departamento, em ajudar esse alguém, em auxiliar essa pessoa, é porque já vê o desejo ali desde novo, almejando lugares maiores. Essa pessoa não espera com que alguém lhe estenda a mão para chegar nesse lugar. Não, ela está procurando ferramentas para ultrapassar os limites. É forte. E existem 3 coisas aqui, João, que quem tem um ministério precisa entender, respeitar. O primeiro é o processo. O segundo é o tempo. E a terceira é a unção. Unção a gente tem que respeitar. Porque unção é um negócio muito sério. Né? Você falou aí sobre quem tá servindo e tal. E a gente comentou sobre Davi. E é interessante eu falar isso aqui porque vai abençoar Amém. quem tá ouvindo a gente. Presta Vai atenção agora, tocar hein? no coração de quem tá ouvindo a gente. Davi tava atrás da malhada, certo? Ok. E ele recebe... Deus manda Samuel ir à casa de Jessé. E quando Samuel entra dentro da casa de Jessé, o que me chama a atenção que Eliabe tá lá na frente. Forte, um cara alto, um cara que tinha aparência. Ele foi apresentado como assim, ó, tá aqui. Como modelo. Ele é o modelo para ser, ele é o modelo de ser rei. Perfeito. Ele Estatura, tem a aparência, altura, formosura. ele tem estatura. E o negócio, Deus não tá procurando gente que é padrão. Perfeito. Deus vai levantar pessoas fora do padrão. Perfeito. E aí Davi tá lá atrás, escondidinho, ninguém tá vendo ele. Mas o que ele tá fazendo? Servindo. Perfeito. De coração. Exatamente. Então, quando a gente faz algo para Deus de coração, Deus nos enxerga aonde a gente tá. Olha que interessante. Tá todo mundo sentado na mesa, todo mundo vai se alimentar. Samuel falou, ainda falta alguém aqui nessa casa? Porque ele olhou para todo mundo e Deus falou, não é ninguém? Imagina, o profeta vai dentro da casa e fala, ele olha todo mundo, um rapaz forte, olhou os irmãos. Deus falou, não tem ninguém aqui não. Aí Samuel, tem alguém? Aí Jessé vai falar, tem um. É um menino do cabelo ruivo, tá lá atrás. Deus manda chamar ele. Quando ele chama, Deus fala, Samuel é esse. O homem vê a aparência, mas eu contemplo o coração. E o azeite desce na cabeça de Davi, não é onde ele estava trabalhando. O azeite desce na cabeça de Davi, aonde ele não foi chamado para almoçar. Então a exaltação, quando chega para nossa vida, não vai chegar lá onde a gente está servindo. Vai ser no meio da onde a gente foi humilhado. Foi dentro da casa. O pai teve que ver, os irmãos teve que ver. Só que eu acho mais bonito, João, na história de Davi, né? Muita gente conta do episódio de Davi e Golias. Mas para mim, Davi, ele não venceu quando derrubou Golias. Davi venceu quando ele não tocou no ungido. Ele tinha oportunidade de matar. Tá dentro da cair ele e Saul. Ele falou, eu não vou tocar no ungido.
Porque tem gente que trocou o propósito. Em vez de derrubar gigante, quer derrubar ungido. É verdade. E Davi ali vence pra mim quando ele não toca no Saul. Sabe por quê? Gigante a gente derruba. Ungido é Deus quem trata. É verdade. Então ele Deus quem respeitou lapida. a unção de Saul. Quando ele, se ele mata Saul ali, ele ia antecipar, ele ia sentar no trono Aham. antes do tempo, Perfeito. só que não ia sentar no trono com honra. Porque quem mata a unção do próximo não recebe a honra. Perfeito. Então, isso é muito forte. Então, Davi estava servindo. Mesmo, tremendo mesmo. Olha, ele respeitou o tempo, o processo. Processo. Ele respeitou o tempo E a unção. e a unção. Porque ele já sabia da promessa, mas estava ali convivendo. Estava Três ali. pilares muito fortes. Ele respeitou o tempo, ele respeitou o processo, ele respeitou a unção. Então, esses três, para quem tem ministério, aprender a respeitar a unção. Gigante você derruba, mas unção... Ah, mas fulano caiu, fulano errou. Eu vou descer ali, vou postar na internet. Meu amigo, é ungido? Deixa Deus tratar. É Deus quem trata. Deixa Deus mover. Ah, mas fulano... Deixa na mão do Senhor. Eu fui chamado para derrubar gigante. Eu não fui chamado para derrubar ungido. Somos pacificadores. O ungido é Deus verdade. quem trata. É isso aí, Nossa, meu amigo. perfeito. Gente, aqui só tem informação, só tem palavra de Deus abençoada. Tremendo. E quando você chegou a comentar sobre respeitar esses processos, se isso fosse implantado, se isso fosse... que agora sim, né? Está sendo comunicado, está sendo transmitido para as pessoas na sua comunicação teriam mais testemunho para contar. É verdade. Teria mais testemunho, teria prazer em contar pro outro, olha, fulano, eu fiz isso, isso e isso. Eu respeitei o tempo, o processo e a unção. E hoje estou aqui com a minha vitória, com a minha bênção. Mas as pessoas, como não estão envolvidas com a obra, não estão consolidadas com a obra, não querem servir, querem ser servidos. Você não tem alimento, É verdade. você não tem nutrição. É verdade. E aí você fica numa situação de que eu não desenvolvo o trabalho que Deus fez comigo. O trabalho que Deus projetou para minha vida, que é o meu propósito. Porque essas três coisas eu não consegui respeitar É ao longo do verdade. tempo. E não existe exemplo maior de servir que nosso Senhor É verdade. Jesus. Perfeito. Ele se desfez da sua matéria de Deus, desceu como homem na terra, Deus enviou seu filho e ele morreu por nós. Ele estava ali na cruz. Jesus, ele tem poder, ele é filho do dono. Ele podia arrebentar aquela cruz ali, descer, mandar um raio em todo mundo. Né? Porque ele tinha Ele poder tinha suficiente. poder, ele continua tinha poder tendo- para é sair verdade. dali. É Só verdade. que se ele descesse da cruz, ele demonstrava poder. Mas ele ter permanecido, ele demonstrou amor. É verdade. O evangelho não é sobre poder, é sobre amar. Perfeito. Então, quando ele permaneceu, ele teve que se entregar, porque a morte não ia levar ele. Se ele não se entrega, a morte... E o que eu acho mais bonito, né? Que tinha alguém que, mesmo ali do lado dele, não quis aceitar, mas tinha alguém que se arrependeu ali no último momento. Ele falou assim, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Então, assim, até ali, naquele momento que ele resolveu demonstrar amor, porque se ele descesse, ele demonstrava poder, mas ele demonstrou amor, ele ganhou uma pessoa para subir com ele para o céu. Então, quem demonstra amor, tem muita gente que quer demonstrar muito poder, mas que demonstra amor ganha almas, ganha vidas. Então, esse tem que ser o nosso objetivo, amar as pessoas. Amar o que Deus ama, pessoas. Se você amar, meu amigo, você vai arrebentar. Perfeito. E é aonde você entra de que o propósito que Deus tem para sua vida está ligado, com certeza, na sua função ali junto com a obra, junto com o ministério, né? Você ama aquilo. É isso aí. Não é uma profissão. Exatamente. E às vezes, no meio de uma congregação e no lugar onde a gente vai, né? A gente quer exercer muito mais poder, autoridade, do que amor e compaixão. É verdade. E aí, isso, mesmo sendo numa empresa onde nós somos subordinados e onde nós recebemos, somos pagados por isso. Quando você lida com a igreja, porque as pessoas estão ali de forma voluntária, as pessoas estão ali de forma para servir. Não, como é que você vai exercer poder? Não, quero que você faça isso, quero que você faça aquilo. Assim, de uma forma assim, bruta, grossa, rude. É verdade. Não é assim que funciona. Nesse ministério,
acredito que você já teve exemplos de como ser e como não ser com aquela congregação, com aquela pessoa. Nessa gestão de pessoas, a sua maior dificuldade tem a ver em tratar o comportamento daquela pessoa ou tratar o pensamento daquela pessoa? Eu acho assim, cara, sobre comportamento, sobre pensamento, é algo muito peculiar, né? Porque é algo muito, muito... Rapaz, falei bonito Você agora, hein? viu? Entrei A forte, hein? produção, ela sempre Chegou arrebenta, muito né? forte. Aí, deixa eu falar, né, meu amigo? É muito, muito peculiar. Eu acho que o mais difícil de tratar são pessoas que vêm com costumes e dogmas de outras igrejas. Porque às vezes, um exemplo, tá? Não tô aqui pra falar do ministério de ninguém, mas às vezes a pessoa saiu de um ministério e ela quer implantar a visão do ministério que ela saiu na igreja que ela tá entrando agora. Então isso acaba gerando um certo... Ah, mas na minha igreja era assim, o ministério de louvor era assim. Mas ela tem que estar apta a entender que ela não vai mudar os lugares. Ela tem que estar preparada a ser mudada. Tem gente que quer sair de um lugar, é por isso que não para em lugar nenhum. E quer implantar a visão do outro ministério em outra igreja. Então, esse pra mim é o tipo de mais difícil de lidar. São esse tipo de pessoas que ela não quer ser moldada, não quer ser pastoreada e quer implantar a visão, eu digo nem a visão do reino, mas a visão delas em outro ministério. Eu não tenho nada, teve uma época que eu dirigi uma igreja no Rio de Janeiro, respeito, cantos em igreja, e a irmã usava aquele roupão, né? E ela foi congregar na nossa igreja, só que a nossa igreja não usava roupão. Aí ela falou que Deus deu uma visão a ela que as irmãs todas estavam de roupão da igreja, que o ministério de louvor, todo mundo tinha que usar roupão. Eu respeito a irmã, eu respeito ela ter usado roupão. Perfeito. Mas você acha que se Deus deu a visão pra ela, pra igreja, Deus não tinha que falar com o anjo da igreja primeiro? Com certeza. Como é que Deus vai dar a visão pra um povo, pra uma irmã? Onde o líder daquele povo não tá ciente. Não vim, eu falei, irmã, a senhora viu, mas eu não vim. E aquilo ali, ela ficou... E às vezes é um desígnio pra ela, né? É uma coisa... E aí ela foi pra outra igreja, tentou mesmo fazer a mesma coisa. Não conseguiu. Tentou fazer a mesma coisa. Passou 6 meses, sabe onde ela tava? No mundo e sem roupão. Porque ela tentou implantar aquele negócio ali pro povo. E era um negócio que nem ela suportava. Porque se ela suportasse, ela tava até hoje. É verdade. Porque Deus não chama personagem, Deus chama pessoas. Perfeito. Né? Deus não tá... muita gente quer botar muito dogma, muito costume, e a pessoa não... Naamã, quando Deus mandou ele mergulhar, ele andava todo fardado, todo arrumado. Mas debaixo daquela roupa ali tinha lepra. Então muito pano é pra esconder muita coisa. Então é melhor ir na simplicidade, na humildade e deixar Deus agir, né? Na palavra, né? Só seguir a palavra. Se tá na palavra, eu tô junto. Se não tá... Aí acredito, sai fora. Esse ponto que você falou tem, acho, 2 tipos de pessoas que acho que é bem dificultoso. É essa pessoa que tenta implantar essa nova visão dela, né? É a nova visão, né? No ministério em que ela tá atuante e espírito de fofoca. Que eu acho que... Aí você pegou pesado, pai. Vai falar de fofoca na igreja. Aí você pegou uma galera aí difícil, agora, hein? Difícil, é muito complicado, porque o que a gente tem de pessoas que, primeiro, que não respeita a hierarquia, porque se eu tenho algum problema com, seja ele familiar, meu particular, ou com alguém da igreja, eu vou comunicar quem primeiro? A minha chefia imediata. Sim. E se a minha chefia imediata não conseguir resolver, ela, ou eu junto com ela, irá levar até você, que é o pastor, que é o anjo da igreja. Por que eu tenho que comunicar o meu problema pro irmão do lado? É forte. Por que eu tenho que comentar da minha situação que tá sensível para uma pessoa que não vai saber resolver com isso? Gera comentários ruins, né? Que às vezes... É complicado você comentar muitas vezes com quem não tem a direção de Deus, que a pessoa, ao invés de te aconselhar, te derruba. Ela começa a espalhar, fala pra um, pra outro. Aí quando você vê, a igreja toda tá sabendo do seu problema. E seu líder não sabe. E seu líder... Menos você. É menos quem que isso é horrível. Eu imagino o sentimento que você tem de que você está ali
Porque o ministério de apacentar não é fácil, não. Não é não, Você, não é não. lógico, você mais do que sabe. Você tá ali, você dedica a sua vida para aquela obra, né? Você dedica ali os seus dons, seus talentos, o seu amor por aquilo ali, porque Deus te levantou, Deus te instituiu. E além das pregações do culto, além de presbitério, além do diaconato, além de tudo de protocolo que auxilia a pessoa a ter uma vida boa, em vez da pessoa te contactar, a pessoa prefere contar pro outro que tá ali. É E esse não verdade. é o problema. Não é o problema. Primeiro, porque é saber com que pessoa eu estou comentando, estou compartilhando. E essa pessoa que é ouvinte, que está ouvindo o que está acontecendo, que ela leve esta pessoa que contou para ela a você. E essa pessoa, para que essa pessoa que está ouvindo não espalhe para a congregação. Não espalhe. Porque a gente vai entrar no assunto que nós comentamos passado, que faz com que a pessoa se frustre É isso aí. na congregação e É isso saia. aí. E coloca a culpa em Deus ainda. Isso aí. Quando não é em Deus, é na direção Na da direção igreja. ali, não vou mais em igreja evangélica, porque é assim, Me assim, assim. decepcionei. E rotula você. É isso E aí. rotula, acabou, não, porque a igreja evangélica é assim. E eles generalizam, né? Bota todas como se fosse. É E assim. é uma coisa que eu gosto de pontuar. Toda igreja tem a sua dificuldade, seu problema, sabe por quê? Porque é formado por pessoas. É isso aí. E nós somos pessoas imperfeitas. É isso. Agora, o que nós temos que ter? Essa resiliência, essa diligência de saber filtrar as coisas que acontecem no nosso ministério, porque é para o nosso crescimento. Se eu não for tolerante com meu irmão, com o próximo, como que eu vou cultuar a Deus ali? É Eu te verdade. amo, Senhor, eu te adoro, eu te exalto, eu te louvo, mas eu não suporto a sua presença. Eu tenho um ranço de você ali no culto. E isso tem acontecido porque a escola, como eu falei que a gente ministra esse curso, né? Nós temos um que é o treinamento do autoconhecimento. Top, hein? E eu cheguei a ministrar esse conteúdo numa igreja e aonde estava muita imparcialidade. Os liderados não entendiam a liderança, não entendiam a visão da liderança. E a liderança não entendia a visão dos liderados. Os liderados falavam, não, ele é muito rude, ele é grosso. Ele manda, ele não lidera, ele manda. Aí uma pessoa chegou a falar assim, que ele chega a oprimir. Meu Deus. Dependendo da entonação, você oprime a pessoa se sente ali É. coagida. E do lado dele, era pessoas, não, essas pessoas não servem para serem executantes. Essas pessoas, elas não estão disponíveis para mim. Para mim, não. Tipo assim, rotulou, tem que ser assim. Para trabalhar comigo, para servir É junto o com o padrão ministério. dele, não o de Isso, Deus, né? exatamente. E acredito que a pessoa que Deus quer usar naquele momento é quem está disponível É agora. verdade. Seja você capacitado, seja você não capacitado. Deus capacita os que não são capacitados. Perfeitamente. Porque os dois estão disponíveis. É Atuantes ali no ministério. Os dois querem servir. E quando eu cheguei a ministrar esse conteúdo, no final a gente teve um feedback muito bacana, porque o liderado começou a entender que ele tratava as pessoas, eu nem posso falar isso, ele tratava as pessoas nem como empregado, nem como na empresa, né, que você tem o líder e tem o subordinado, era pior ainda. Meu Deus. Era pior porque a pressão... Voltou o tempo da escravidão, né? A pressão ali era muito grande. E isso todos relatando, né? Não era só uma pessoa. Né? E a gente ouvia. Aí a gente fez treinamento, onde você tem um formulário, você tem um questionário, onde as pessoas elas respondem e ela faz uma autoanálise. É isso aí. Tem que ir em Gálatas 5, os frutos, né? Do Espírito. Perfeitamente. Mansidão, benevolência, paciência. Perfeitamente. E no final a gente fez uma dinâmica. Que a gente falava bem assim, eu gosto quando o fulano, pontinho, pontinho, pontinho. Eu não gosto quando fulano, pontinho, pontinho, pontinho. Mas no formulário era fulano. Não tinha Meu nome, Deus. não tinha nome. Quando a pessoa falou, eu não gosto quando fulano... Exemplo, eu não lembro. Eu não gosto quando fulano briga comigo. Aí a pessoa se levantou. Que ela achou que foi isso com ela. A carapuça já Isso. Você tá falando de mim, fulano? Você tá falando de mim? Sou eu mesmo? No meio da congregação. Mas era um dia específico para trabalhar com essa equipe. Era uma didática Isso, ali. era, naquele momento ali. Então você tá falando de mim, fulano?
É eu que está falando? Esse formulário É, deu confusão, hein, Vaso? Meu pai. Foi bem complicado. Aí Esse formulário vai chegar na tua igreja aí, Vaso. isso aí, pra gente desnudar o que tá acontecendo aí. A gente vai Meu descobrir pai. tudo que tá acontecendo aí e trazer essa excelência na adoração. Porque as pessoas hoje, elas não estão trazendo um louvor melhor, não só na parte de consagração espiritual, mas porque eu não consigo consolidar com você uma relação interpessoal. É isso aí. Eu não me dou bem com Não você. tem relacionamento. Isso. A gente canta junto, mas não tem nenhum tipo de Perfeito. ligação, de É isso. amizade, de Que reino. comunhão é essa no meio, no meio da congregação? E comunhão Faz diferente. como profissionais, né? Cantam Isso. cada um por sua Acabou. casa. É. E o reino não é assim. Exatamente. Porque isso é a comunhão, né? Nós somos um corpo totalmente ligado, ajustado, unido, num propósito só. É isso aí. Nessa central de adoração. E aí, quando eu cheguei a ministrar esse conteúdo, o final teve, né, esse pequeno deslize, né? Porque as pessoas, elas se autoconfrontaram. E é isso que é interessante. Não precisa levantar o dedo para apontar que você errou comigo. Você mesmo vai se denunciar. É isso aí. Porque no fundo a pessoa sabe o que ela fez. No fundo, ela tem aquele sentimento de De que, culpa. não, peraí, é comigo. É. Essa situação foi eu que cometi, foi eu que ocorri. Não precisa nem falar o nome, né? Perfeitamente, porque ela se Rapaz, autodenunciou. muito forte isso aí. Ela se autodenunciou. Então a escola leva esse conteúdo para que hoje em dia nós estamos, além dos louvores, não ter esse direcionamento do céu, que é a inspiração do Espírito Santo, que o louvor te traz. Além disso, várias situações onde quem vai no culto tem uma percepção muito básica de, como é que eu posso dizer? 1 hora e meia de culto. É a percepção muito básica do que tá acontecendo ali. Mas só o pessoal do ensaio, dos bastidores, ou então do staff, o pessoal dos bastidores, ele sabe o que tá acontecendo. Ali dos bastidores. Sabe o que tá Porque ocorrendo ali. quem vê na hora do louvor ali, o povo em si, não sabe o que tá acontecendo. É. Pra eles tá tudo bem. É, Todo mundo ali de olhinho fechado, adorando. se Mas entregando. no pau quebrando lá dentro. Isso aí. E no meio do povo ali, Meu tem essa Deus. situação acontecendo. Então, a escola, a gente vem tratar isso. Porque eu tenho certeza que se você... E aí, depois disso O tudo, que sai do altar tem que ser limpo, né, mano? é isso aí. É uma fonte. Essa o altar corrente é de águas É. tem que ser isso. Eu tenho que trazer vida. Não mas pode para vir que com briga, com discórdia, Perfeitamente. com inimizade. Perfeitamente. Porque Muito aí, bom, muito bom. porque aí o louvor, ele não surte efeito. É não isso do aí. céu. Ele não surte efeito. Ele não tem essa presença onde a pessoa ela entra de um jeito e sai de outro. É que a gente falou no começo, o louvor que emociona e o louvor que quebranta. Pra Exatamente. quebrantar, isso tem que ser quebrado, as inimizades, pra subir, Pra subir. o trono. E essa resposta, né? Que é a presença de Deus descer. É isso E aí. que você possa sair daquele culto diferente. Porque essa pessoa, a gente falou no episódio 1, até com o Norton, né? Essa parte da membresia. Agora é a parte do altar. Porque às vezes nós colocamos a culpa totalmente de quem está na membresia. Não, a pessoa chega no culto e não vem se envolver, tá certo. Se você vem no culto, se você não vem se envolver, se você vem só para assistir, tá errado. Tudo bem, essa parte tá É certa. isso aí. Então você vem se envolver, porque eu não estou em busca de entretenimento, eu estou em busca da presença de Deus. É forte, hein? Então, Entretenimento, exatamente. você vai em Não, outro sabe lugar. jogar. Você vem, eu vou repetir. Se você quer entretenimento, você vem aonde assistiu depois do culto cast. É Isso, aí. é fazer, é entretenimento. É entretenimento. Não, agora, na igreja, não. É essa parte da membresia e a parte do altar. Porque aqui é um assim, né? Um lança pro outro, né? E a parte do altar, a parte da consagração. É verdade. A parte aonde que eu tenho que saber, eu tenho que consertar todo dia. Quando falo eu falo o ministério de louvor, a pessoa atuante. Nós temos que consertar o nosso altar todos os dias. Porque, como você falou, se acontecer alguma situação, por que eu tenho que sacrificar o altar? Por que eu tenho que negligenciar a obra? É verdade. Por que eu briguei com a minha esposa, eu tô com uma situação de conflito em casa? Transferir a Transferir para responsabilidade. o que é a igreja, o que o culto, o que as pessoas estão ali tem a ver com o seu problema. É verdade. Nada. Não tem nada a ver. E aí as pessoas. Aí hoje você vê um altar manchado, um altar rachado, porque as pessoas
não estão sabendo diferenciar, ter resiliência com as coisas da vida. Porque problema todo mundo vai ter. Agora, se eu sei lidar com esse conflito, não. É problema. Aconteceu uma situação indevida, uma circunstância. Eu preciso resolver. Porque daqui a algum tempo, daqui a alguma hora, ou daqui no próximo dia, eu tenho um louvor para ministrar. Eu tenho a palavra para trazer. Ainda mais se for sobre família. É verdade. Aconteceu um incidente, aí eu vou pregar a sua família. Somos um corpo, temos que nos unir, mas e você e na sua casa lá? Como é que tá a união na sua A casa? panela voando. A panela voando, os quadros quebrando. Os filhos chorando. Ixi, Uma prova, misericórdia. desse modelo. Por quê? Porque o exemplo só está exposto na igreja. Mas o exemplo vivido dentro de casa não tem acontecido. É verdade. Então, o nosso trabalho da escola, a gente visa trabalhar a excelência e o caráter do adorador. Muito bom essa escola, hein? Depois eu vou te passar o contato. Sim. E neste momento agora, nós vamos cantar uma palhinha Sim. para eles agora, do Porquê Ele Vive, tá? Pediram, tá? Não. Um cover nosso aí. Vambora. Porque falaram bem assim, pede pro Israel cantar Porque Ele Vive, porque eu quero saber como é que é a voz dele, porque você é barítono com exceção para tenor, correto? Que é isso? Eu não sei nem o que você tá falando. É mistério. Classificação vocal. Aí Eu vou depois sim, dar umas aulas pra Você ele. me impactou, hein? Vou dar umas aulas pra ele. Vamos Qual o cantar nome agora. aí? É barítono com extensão para tenor. Isso aí, gente, é classificação vocal. Isso é tá bom ou é ruim, Varão? Não, isso é bom. Vamos lá. Vamos cantar agora. Preste atenção agora, se ligue agora, nesse momento. Quero que você sinta a presença de Deus também. Vamos cantar juntos aqui. Aqui, deixa eu te falar. Pode falar. Se você quiser cantar as partes que você sabe, eu puxo o refrão. Se quiser, se para ficar maiorzinho, a gente faz. Tudo bem. Beleza? Não, tá ótimo. Eu vou entrando por... Pode ser. Beleza? Aí você entra fazendo melodia. Porque... Deixa eu entrar já? Tu vai fazer a introdução? Vai fazer a introdução. Bom, pode fazer. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Sucesso garantido. Muito bom. Gente, esse foi o nosso segundo episódio. Quero agradecer a sua presença, Israel. Tamo junto, obrigado. Foi uma benção aqui. Eu quero que você agora se inscreva no nosso canal, curte esse episódio novo e compartilhe com seus contatos para que ele seja abençoado. Depois de escutar essa história maravilhosa
do Israel, a trajetória dele e perceber que Deus continua sendo fiel para aqueles que perseveram no meio do caminho. Obrigado. Tchau, tchau. Hein?